Coisa e isso me assustou muito. Eu tava esperando a minha vida mudar do dia pra noite e ainda sozinha. Quando eu achei que eu ia ter mais dinheiro, eu ia ter mais motivação, eu ia conseguir fazer as coisas no automático, hoje pra amanhã eu ia começar na academia e as coisas iam mudar. E quando eu percebi que isso não muda do dia pra noite, isso me assustou. E me assustou muito. Então, bora pro vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se tu é novo aqui no canal, se tu já é inscrito, também seja muito bem-vindo. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Maera, sou gaúcha, sou mãe da pequena Cecília, sou uma youtuber, na verdade, tentando ser uma youtuber. Sou, além de dona de casa, também trabalho fora. E aqui no meu canal eu conto um pouquinho da minha rotina, tanto como mãe, como quem trabalha, que não consegue fazer ou dar conta de tudo, mas que também quer mudar, quer correr atrás dos seus sonhos e seus objetivos. E às vezes a gente precisa levar um chacoalho, né? Então, senta aí, vamos bater um bate-papo bem legal. Se tu é gaúcho, que nem eu, então pega teu chimarrãozinho, vamos sentar, guria, e vamos trocar umas ideias. E se não, pega teu cafezinho, uma água e vamos papear. Pode ser? Bom, se tu, assim como eu, também tava vivendo os dias no piloto automático e tu parou pra pensar, poxa, o que que eu tô fazendo pra mudar? O que que eu quero mudar na minha rotina, na minha vida? E isso te assustou um pouquinho? Pra mim também. E nesse vídeo a gente vai conversar exatamente sobre isso. Que às vezes a gente anda tão no piloto automático que a gente não percebe que a gente não tá fazendo as coisas como deveriam ser feitas. Ou a gente faz tapando furo aqui, tapando furo lá. E não se dá conta de que a gente tá deixando de viver. E que isso não vai mudar do dia pra noite. Isso tem que começar com a gente. Ninguém vai vir e vai dizer assim: ô Mayara, tu viu? A tua vida vai mudar a partir de amanhã. A partir de amanhã não vai ser mais assim, tu vai fazer diferente. Não, ninguém vai vir falar pra mim. Se eu não sentar, me organizar, ninguém vai vir falar pra mim. E isso às vezes eu acho que dói muito. Se tu talvez já tenha assistido alguns vídeos meus, tu deve ter visto um vídeo que eu postei recentemente sobre ter perdido 10 anos da minha vida. E eu acho que depois daquele vídeo, durante aquela semana também que eu gravei aquele vídeo, aquilo me deu um chilique assim. Porque não me comparando com as outras pessoas e muito menos pensando, poderia ser eu. Mas pensando que eu também poderia estar onde eu queria. Eu deixei passar 10 anos da minha vida e não que aqueles 10 anos não tenham sido importantes. E naquele vídeo eu tava falando sobre a questão de trabalho. Que se eu tivesse mudado, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse dado sequência àquilo que eu quisesse, eu também poderia estar num patamar muito maior. Eu também poderia estar muito mais longe. Mas não, eu fiquei parado sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque eu dava desculpa, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha isso, não tinha aquilo. Era tudo desculpa. Porque na verdade, quando a gente quer, a gente consegue ir atrás. E aí eu não tô dizendo, a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não, a gente precisa começar. É que nem uma dieta, que nem uma alimentação que a gente precisa começar, né? Eu vou começar na segunda, beleza? Tu pode começar na segunda, tu pode começar na quinta, tu pode começar na sexta, mas a gente não pode arrumar uma desculpa, a gente não pode dizer, eu vou esperar na segunda eu vou começar e nunca começa. Eu vou esperar ter tanto dinheiro para começar. Não, a gente não pode esperar. Se toda vez a gente der aquela desculpa, a gente nunca vai conseguir. E foi isso que aconteceu. Quando eu percebi, já tinham passado 10 anos. 10 anos que eu estava no mesmo lugar. O que na verdade de início era para ter sido um emprego
provisório por um tempo. E agora passaram 10 anos. E o que eu fiz nesses 10 anos? Não fiz praticamente nada. Eu só trabalhei no mesmo lugar sempre. E eu sempre reclamava que eu estava cansada, eu sempre reclamava que eu não estava feliz, que eu queria outra coisa. Mas o que eu fiz para mudar? Eu não fiz nada. Eu sempre esperava. Ah, vai chegar a segunda, eu vou fazer. Ah, eu vou esperar chegar ao fim do mês para receber o meu salário para daí começar uma faculdade. Mas nunca sobrava dinheiro. E aí, quando as outras pessoas conseguem, a gente leva, é como se a gente levasse um tapa na cara. E isso às vezes precisa doer na gente pra gente conseguir parar e pensar: opa, mas o erro não tá nas outras pessoas, o erro tá em mim, né? É ou não é? É bem isso, gente. Então eu acho que às vezes a gente precisa dar esse susto, a gente precisa levar essa realidade. Porque a gente não pode esperar a nossa vida mudar sozinha. Ninguém vai chegar na gente e vai mudar a nossa vida. Ninguém vai chegar aqui hoje e vai me dar 10 mil reais de graça, sabe? Então eu acho que às vezes é muito bom a gente levar isso assim, acontecer um fato, pra gente perceber que a gente precisa começar com as nossas atitudes. E isso é muito bom. E por mais que às vezes dói, mas ao mesmo tempo é bom. Eu acho que é bom. A gente precisa levar esse sacode porque é na dor que a gente aprende. Né? Eu sempre acho assim, é na dor que a gente aprende. De uma forma ou de outra a gente aprende. Né? Então depois disso, eu comecei a criar um roteiro completamente diferente. Então hoje, como eu trabalho fora, tenho a Cecília, tenho minha casa, tenho os estudos, então eu também preciso me organizar. Mas não era só a questão da organização que me incomodava. A questão da alimentação que me incomoda muito. Se tu já vinha assistindo uns vídeos meus, tu já deve ter percebido que eu tava falando sobre isso, que a alimentação me incomodava muito, que depois da maternidade, depois que eu tive a Cecília, o meu corpo mudou, com certeza. Hoje, né, eu gerei a coisa mais preciosa da minha vida, sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo, hoje eu não me reconheço mais, assim, principalmente a questão da minha barriga e essas coisas, assim, que me incomodam muito. E aí, já pensei várias vezes, começar na academia. Aí a gente sempre arruma aquela desculpa, tu mora no interior, como tu vai ir e tudo mais, né? Mas comecei a fazer assim. Hoje eu faço exercícios em casa. Fiz uma lista de exercícios todo dia, no mínimo 15 minutos. Então eu tenho que fazer. Hoje não deu tempo, não consegui fazer. Beleza, não é por isso que eu vou desistir, né? Amanhã eu retorno. E assim é com tudo. A questão de hábitos, de leitura, de organização, né? Comecei também a mudar a questão de organização da minha casa. Todo dia fazer um pouquinho, né? Os armários estavam uma bagunça. Se eu todo dia conseguir uns 15, 20 minutos para organizar isso, fora as outras coisas, quando eu perceber, tudo vai estar no seu lugar, tudo vai estar bonitinho, mas eu preciso criar o hábito de pegar os 15, 20 minutinhos e dar uma geral, organizar para perceber essas pequenas mudanças. E a gente também precisa se dar conta que essas pequenas mudanças são importantes pra gente, né? E aí, então, além disso tudo, também eu acho que assim, também tem a questão financeira, né? Como eu falei antes, a gente sempre espera fim do mês para receber o salário, para dizer, agora eu vou começar. Aí no fim a gente acaba pagando todas as contas e não sobra um real. Aí a gente diz, não, próximo mês vai sobrar e a gente vai conseguir. Então isso eu também tô tentando mudar um pouquinho, né? De fazer uma reserva financeira para mim, de conseguir me organizar melhor. E eu também quero vir compartilhar com vocês que hoje a gente também consegue fazer muita renda extra, que a gente consegue fazer algumas coisas diferentes. Então, anotar os gastos, anotar o que realmente importa.
E aí também entra a questão da alimentação saudável, né? Que todo mundo fala, nossa, mas a gente tem que comprar muitas coisas. E aí a gente também pode fazer um balanço. Será que realmente é isso? Será que realmente uma alimentação saudável, né, mais prática, ela se torna tão mais cara assim? Eu acredito que não. Mas como então esse mês eu tô vindo, tô anotando as minhas coisas, tô anotando os meus gastos, também quero compartilhar isso com vocês, para também ser um ânimo para vocês também ver, né? E tu também já pode começar a anotar agora, né? Tipo, não precisa esperar chegar início de junho para querer anotar. Não, pode começar agora, né? Fazer um mês do dia 16 ao dia 16. É bem tranquilo. Mas eu acho que essa questão financeira, ela é muito importante pra gente. Não tô dizendo só por questão de, né, de ter um dinheirinho. Mas também, daqui a pouco eu quero fazer uma unha, de eu ter esse dinheiro de sobra, sabe? Pra, tipo, ser uma recompensa pra mim. Mas também não viver sempre naquela rotatividade, assim, chegou o fim do mês, consegui pagar as minhas contas, beleza, no outro mês eu vejo o que eu faço. Não quero mais ser essa pessoa. Quero chegar no fim do mês e ter um X valor. Não, esse X valor eu consegui guardar e vai ser para um objetivo meu. Porque a gente também precisa ser, a gente precisa não aparentemente ser, mas a gente precisa ter sonhos, metas, porque isso faz com que a gente crie um gás maior, que a gente cria aquela questão de querer viver, querer conquistar, querer ser mais, né? E isso faz com que a gente corra atrás dos nossos objetivos. Eu tenho tal objetivo, então o que eu preciso fazer para ter tal objetivo? E eu acredito que em todas as áreas, em todos os segmentos, entra a questão financeira. Porque tanto na questão da alimentação, tanto na questão de autoestima, que eu também queria comentar com vocês, né? Como eu falei, da questão da alimentação. E também entra a autoestima, né? Depois que a gente vira mãe, a gente não. A gente sempre se deixa em segundo plano. Não tá certo. A gente deveria se cuidar muito mais, mas a gente acaba se deixando. Então, fazer um cabelo, fazer uma unha, né? Fazer algo diferente, comprar algo que a gente tanto queria. Então, tudo isso também envolve a questão financeira. Então, a gente precisa ter essa organização. E é tão importante, né, a gente saber como a gente tá, saber aonde a gente pode ir, o que a gente precisa melhorar. A gente precisa complementar a renda, né? Acho que isso também é muito válido, assim. Quando a gente fala numa organização, a gente fala em organização total, a gente fala em organização financeira, a gente fala em organização de rotina, né? É uma transição que acontece quando a gente começa a querer mudar. E eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu tô me sentindo muito feliz, muito. Como eu vou poder explicar pra vocês? Estou me sentindo muito confiante que vai dar certo. Que essa minha mudança que eu quero, eu acho que com passinhos pequenininhos eu vou chegar lá. E isso é muito importante. E também, talvez, seja isso que falta hoje em ti, assim. Como começar? Por onde começar? A falta aquela motivação de ter alguém do teu lado também, dizer, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer outras coisas, né? Às vezes falta aquela coisa, porque é a mesma coisa que a questão da alimentação. Eu tenho certeza que tu já tem escutado. Tu vai falar pro teu marido, vou começar uma dieta, né? A gente fala muito na dieta. E aí ele vai dizer, mas isso é por 1, 2 semanas. Vai lá e prova o contrário. Prova que tu vai conseguir. Prova que dessa vez vai funcionar, né? Então, eu também tentei muitas vezes. E dessa vez parece que tá sendo diferente. Parece que dessa vez tá sendo conforme eu tô me sentindo muito mais leve, sabe? Em relação a essas mudanças. Eu sinto que elas estão começando de pequenininhas, mas é isso que eu preciso, entende? Eu preciso começar elas pequenininhas, né? E eu acho que assim é com tudo quando a gente vai fazer um investimento. A gente também começa com pouco dinheiro, a gente não começa com milhões e milhões, né? Depois sim a gente vai, né, juntando mais.
E é assim também quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer conquistar alguma coisa. A gente quer comprar uma casa nova, a gente vai guardando dinheiro aos pouquinhos, né? E é tudo assim, a gente vai tentar fazer uma receita nova, a gente não vai fazer ela completamente toda, assim, gastar N alimentos para conseguir fazer aquela receita, a gente tenta fazer a metade dela. E é assim, e eu acho que é isso que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a dar um passinho de cada vez. E tá tudo bem se a gente falhar hoje, amanhã a gente recomeça, indiferente se for segunda, terça ou quarta. Se for início do mês, ou fim do mês, ou metade do mês. A gente não começa do zero. A gente começa de novo da onde a gente parou. E aí a gente vai adiante. A gente não recalcula a rota, entende? A gente continua onde a gente estava. E ali a gente vai crescendo, tá? Eu espero muito que tu tenha gostado, né? Eu pensei muito em trazer esse vídeo, acho que assim como eu estou motivada, eu também quero te motivar a crescer, a evoluir. Eu coloquei algumas ideias do que eu quero mudar, né? Na minha rotina, no meu pensamento, na minha organização. Mas acredito que tu também tenha várias mudanças que tu queira fazer, também algumas áreas que talvez para mim não sejam, né? Mas para ti sejam importantes. E eu espero muito que a gente possa contar uma com a outra, com ajuda, com mostrando como vai dar certo e daqui a 6 meses, daqui a um ano, a gente compartilhar e dizer, olha, a gente conseguiu porque a gente se incentivou. E isso é muito bom, né? Nesse mundo hoje muito virtual, mas a gente incentivando umas a outras, isso é muito importante, tá? Eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu gostou, já te inscreve no meu canal. Se também te ajudou, também, já deixa teu joinha e comenta aqui embaixo pra mim qual é a área da tua vida que mais está precisando de uma organização, tá bom? Espero muito que tu tenha gostado e